Olha, a gente tem que ter um cuidado. Num primeiro momento, duas questões se tornam aparentemente evidentes. Primeiro, erosão acentuada. Então, por exemplo, uma rocha de característica geológica mais suscetível à erosão, que esteja mais intemperizada, que tenha passado por processos climáticos de intemperismo e assim por diante, vão provocar um transporte desse material na forma de seixos, argila, areia, silt, em direção a jusante, ou seja, para baixo. Então acontece um processo de erosão, principalmente nas encostas, meias encostas e na região de serra, e esse material vai sendo transportado via sedimento, sob diversas formas, finos, conglomerados e assim por diante, depende da capacidade de transporte do meio, geralmente a água, mas às vezes também em outras situações é o vento, mas nós estamos falando de enchentes, então a água, e aí ele vai para as zonas mais baixas, de gradiente hidráulico diminuído. Então, o que acontece? Erosão e sedimentação. E nesse meio tempo, o carreamento, o transporte desse material. Aparentemente, por isso que eu digo assim, a gente tem que ter um cuidado. Aparentemente, o que a gente enxerga hoje é o seguinte: rios mais rasos, mais assoreados, ou seja, mais atulhados de material rochoso, vindo de diferentes lugares, porque um rio nunca é sozinho, ele tem seus afluentes de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, ou seja, subafluentes formando células hidrográficas, microbacias, subbacias até chegar à bacia. Então, se a gente tiver essa visão de conjunto, nós vamos perceber que existe uma sedimentação. Então, por exemplo, provavelmente, aquilo que acontecia, vamos pegar o Rio Pardinho aqui, ele saía com 7,25 metros, 27, em alguns lugares 7,45 metros, quer dizer, 7,30. Hoje ele vai sair antes, ele vai sair meio metro antes. Por quê? O solo está sobrecarregado de água, está saturado, o rio está assoreado, então ele está mais largo, está mais raso, isso vai aumentar o fluxo da água e vai fazendo com que a água extravase antes para as zonas de inundação. Mas isso eu digo que é uma aparência e é verdadeira e é evidente. Mas a origem disso é que nós não soubemos dar o espaço adequado para o rio, para a água. Então o que parece assim para nós? Tem que fazer dragagem, tem que tirar o material que está ali. É uma verdade, mas é uma meia verdade. O que nós temos que cuidar é o rio enquanto bacia hidrográfica, mata ciliar e depois tomar as providências, aquelas que a gente costuma tomar de forma emergencial. Ou seja, tem que cuidar para não inverter o processo e simplesmente tratar o paliativo, tratar a consequência e não a origem. Nós estamos num processo que muitos estão chamando, principalmente na área da geologia, de antropoceno. Ou seja, aquilo que as eras geológicas levavam milhões de anos para fazer, nós nessa era humana, chamada antropo-humano, período era do humano. Ou seja, a nossa força de intervenção, geralmente degradatória, não vamos generalizar, a gente faz coisas boas também, mas geralmente degradatória, pouco cautelosa, pouco previdente, ela tem provocado um aumento da intensidade dos fenômenos climáticos e uma frequência maior. O que acontece com isso? Aquilo que levava o seu tempo na natureza para acontecer, não é mais assim. Então toda aquela coisa de curvas-chave, tempo de recorrência, se sabia de tantos em tantos anos vai acontecer uma enchente que vai chegar nesse ponto. Hoje isso não vale mais. Então nós temos que fazer um investimento forte agora em educação e pesquisa ambiental. E formar, transformando as pessoas. Então tem que haver uma pesquisa e um maciço investimento na educação ambiental em todas as áreas. Não é só na área de geologia, na área de biologia, não, é na área do jornalismo, é na área da comunicação, é na área das ciências, nos mais diferentes setores, na área de humanas, porque nós precisamos preparar as pessoas para daqui a 5 anos. E isso exige investimento, porque daqui a 5 anos vai estar muito mais complicado do que está hoje. Mas se nesses 5 anos nós tomarmos atenção e tivermos consciência do que nós estamos fazendo de uma forma científica, mas ao mesmo tempo com afeto, com diálogo com a natureza, nós vamos encontrar saídas.
Olha, assim, ó, Vinícius, eu quero aqui cumprimentar a tia Eugênia pela iniciativa, a todos os teus colegas do jornalismo. Vocês têm uma belíssima profissão e das mais importantes, principalmente daqui para frente, a informação correta para enfrentar esse negacionismo, essa coisa que está... Porque por mais que aconteça, ainda tem muita gente que acha que isso é assim mesmo, que não tem o que fazer. Então, parabéns a vocês que estão estudando essa questão. Tem muita coisa acontecendo. Hoje, por exemplo, existe vamos dizer assim, se a gente for olhar nas mais diferentes áreas, estão acontecendo lives, estão acontecendo encontros, fóruns, tratando dessa questão. Mas nós temos que ir adiante nisso aí. Então, e ao mesmo tempo não temos que nos fixar em coisas engessadas que até agora vinham sendo feitas. Por exemplo, as modelagens, que eram comuns na área da hidrologia. Olha, eu vou calcular quando vai dar uma enchente de novo, porque eu sei a curva, porque eu sei, eu sei as cotas, eu sei como é que se comporta o rio. Isso tudo não vale mais, cara. Ou vale menos. Talvez seja melhor dizer isso, que também não vamos desfazer tudo que foi feito, mas vai exigir um novo conhecimento. E esse novo conhecimento, ele parte do diálogo com a natureza. Nós vamos ter que abandonar aquelas coisas engessadas, aquelas fórmulas tradicionais, aquilo que vinha se fazendo para ingressar num novo tempo. Olha, uma das coisas que mais... Porque ao menos 1 metro, tem lugares que tem 2 metros de areia agora, silt e argila, que são aqueles materiais finos que vieram pelo rio, e eles vão se depositando. Onde é que eles se depositam? Nos lugares onde é que tinha mais poços, onde é que estava mais profundo, onde é que o rio faz a curva no sentido não do fluxo, mas da deposição. Porque o rio é assim, ele deposita e corta. Ele corta de um lado e deposita do outro, e assim ele vai indo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos olhar do ponto de vista da biota, da vida. Desova de peixes, micro-organismos que têm sua área de desenvolvimento nas várzeas, nos remansos, eles tudo agora estão tapados de areia, de silt e argila. Então, do ponto de vista biológico, é muito complicado o que está acontecendo. Isso só olhando esse aspecto. Do ponto de vista, vamos dizer, hidráulico-físico, quando a gente muda o gradiente do rio, ou seja, o leito de base do rio, a gente acelera o fluxo das águas, normalmente. E o que acontece com isso? Você vem cortando cada vez mais barranco, vai desbarrancando, vai entrando mais material para dentro do rio. Então, é um complexo de atividades, de impactos que vão acontecendo, que mexem com o todo. Por isso que a gente tem que ter sempre essa visão ecossistêmica. Olha, aqui a gente tem que dizer, ao menos o que eu acho que é a verdade. Os governos têm trabalhado muito como reatores. Ou seja, reagem àquilo que acontece. A prevenção é muito pequena. Não que não esteja sendo feito nada, mas ela é muito insignificante perante o montante do que se precisa. Então, o que nós precisamos? Atitudes preventivas. Então, tudo bem? Então, em vez de investir na reação, nós temos que investir na precaução. E isso exige conhecimento, preparação, vontade. Não só vontade, vamos fazer, vontade política realmente e investimento. Então nós estamos longe disso aí. Nós estamos ainda muito naquilo, aconteceu uma coisa, eu vou lá correndo resolver, tipo assim, bombeiro. Quando nós precisamos na verdade, pessoas que vejam as coisas com antecedência. Então é melhor investir na precaução do que depois na mitigação. Assim, ó, rio não é cano. Se rio fosse cano, por exemplo, essa solução que alguns apontam, vamos drenar, tirar tudo que tem lá dentro e vamos canalizar o rio. Isso é burrice. A natureza não se comporta assim. Você pode observar, a natureza não planta árvores em linha reta, a natureza não faz rio em linha reta, a natureza é sinuosa, ela serpenteia. Por que ela faz isso? Porque tem sabedoria. Porque a biota, por exemplo, um dourado precisa subir em torno de 100 quilômetros de rio para desenvolver a musculatura e para poder desovar. A fêmea do dourado faz um esforço enorme para subir o rio. Na volta, ela vem descansando. Por onde ela descansa? No remanso, na várzea. Onde é que existe a maior riqueza, o maior berçário que existe? É nos mangues, é nas várzeas. Então, é ali que a natureza se desenvolve. Só que o ser humano tem dificuldade de entender isso. Ele olha assim um brejo, ele olha uma várzea, um pântano. A primeira coisa, vamos drenar isso aqui, porque vai caber mais meio hectare de soja.
vai caber mais meio hectare de arroz. E aí ele vai destruindo, vai drenando, vai tirando água. A água precisa do seu lugar. Então as curvas, elas são importantes, porque, como eu falei, num lado o rio consome, ele tira do barranco, no outro ele deposita. Isso faz parte da dinâmica natural do rio. E a vida se move nesse mesmo sentido. A vida não é monótona, ela é dinâmica, ela é inusitada, ela é misteriosa. Então, a gente ainda não compreendeu suficientemente a dinâmica natural dos fluxos d'água. É assim, ó, na verdade, desde os anos 70, eu tô com 72 anos, eu tô há tempo nessa lida. Participei de encontro na Dinamarca, participei da Eco 92 no Rio, no Mais 20, fui para outros países tratando essas questões. O alerta existe, ele vem de longa data. Várias falaram disso, tipo profetas da área ambiental. E a gente escutava isso nesses encontros, nacionais, internacionais, também aqui. Nós tivemos os nossos profetas, mas eles não foram ouvidos. Para não dizer que não foram ouvidos, muitas vezes foram ridicularizados. Tipo assim, ó, cara, para de dizer essas coisas, isso aí é normal. 3 meses depois ninguém mais fala disso. E nós corremos novamente esse perigo. Maio, de 29 de abril, a início de maio até agora, já foi maio, já foi junho, estamos em julho. Daqui a pouquinho vai ser como se tivesse esquecido tudo. Vai se contar, teve aquela enchente, foi uma desgraça, morreram 170 pessoas, inundou tudo, se perdeu bairros inteiros. Mas daqui a pouco, cara, as coisas começam... O ser humano é uma coisa engraçada, ele meio que se autodefende, ele é ardiloso, ele vai vestindo uma roupagem que vai dando um certo conforto para o cara. Não, cara, o ser humano é criativo, ele vai resolver isso aqui tudo, até certo ponto. Então, nós temos que ter esse cuidado de que temos que ouvir aqueles que já falavam dessas coisas antes e não foram suficientemente ouvidos. Tivéssemos ouvido essas pessoas com seriedade, a gente teria tomado outras atitudes.